Você já se sentiu tão perdido em meio a uma crise que achou que não havia saída? Billy Graham revela o versículo poderoso que pode transformar sua vida com um milagre real. Você já sentiu o peso das dificuldades financeiras esmagando seu coração, como se não houvesse saída em tempos de crise econômica? É fácil perder a esperança e achar que seus esforços não são suficientes. Mas a palavra de Deus nos lembra que nunca estamos sozinhos. Hoje, vamos mergulhar em Filipenses 4, versículo 19, e descobrir como declarar essa promessa pode transformar sua perspectiva e abrir portas de bênçãos em meio às tempestades. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você crê em milagres. Inscreva-se no canal e não perca o final surpreendente deste vídeo. Em Filipenses 4, versículo 19, nos é assegurado: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Essa promessa não é apenas uma garantia de provisão, mas uma prova do cuidado e da fidelidade de Deus por seus filhos. Prepare-se para aprender como enfrentar suas crises econômicas com fé, confiança e a certeza de que Deus está ao seu lado. Em momentos de crise, quando tudo parece escuro e a incerteza paralisa, é fácil perder a esperança. Mas há uma verdade poderosa que pode mudar sua perspectiva. Deus conhece suas necessidades antes mesmo de você as mencionar. Jesus nos lembra em Mateus 6, versículos 31 e 32. Não vos inquieteis, pois dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Essas palavras não são apenas um consolo, são um convite para confiar plenamente naquele que nos criou e cuida de nós. Nas horas de crise, é natural questionar se Deus realmente está ciente de nossas necessidades. Podemos nos sentir abandonados ou achar que nossos problemas são pequenos demais para Ele. No entanto, a Bíblia está repleta de exemplos que mostram que Deus está intimamente envolvido nos detalhes de nossas vidas, até nos que parecem insignificantes. Pense no povo de Israel no deserto. Durante 40 anos, Deus não apenas proveu maná para alimentá-los, mas também garantiu que suas roupas não se desgastassem e seus pés não inchassem, conforme Deuteronômio 8, versículo 4. Esse cuidado é um lembrete de que a provisão de Deus vai além do que pedimos, alcançando tudo que realmente precisamos. Quando enfrentamos problemas econômicos, podemos nos sentir presos como se não houvesse saída. Mas nesses momentos é essencial lembrar que Deus não apenas vê nossas circunstâncias, mas também tem o poder de transformá-las. Uma das histórias mais inspiradoras da Bíblia é a da viúva, que estava à beira do desespero, narrada em 2 Reis 4. Essa mulher recorreu ao profeta Eliseu, temendo que seus credores levassem seus filhos como escravos. Tudo o que ela tinha era uma pequena quantidade de azeite aparentemente insuficiente para resolver seu problema. Mas quando Eliseu a instruiu a reunir o maior número de vasilhas possível e enchê-las com aquele pouco azeite, um milagre aconteceu. O azeite não parou de fluir até que todas as vasilhas estivessem cheias. Esse ato de obediência e fé não apenas salvou sua família,
mas também permitiu que ela pagasse suas dívidas e vivesse com o que sobrou. Essa história não é apenas um relato antigo, é um lembrete vivo de que Deus pode multiplicar o pouco que temos quando confiamos nele. Muitas vezes, nossa tendência é focar no que nos falta, mas a Bíblia nos convida a mudar essa perspectiva e enxergar o que Deus já colocou em nossas mãos. Quando Jesus alimentou os 5.000, ele começou com 5 pães e 2 peixes, um pequeno almoço que parecia insignificante diante de uma multidão tão grande. No entanto, esse pouco se transformou em um banquete que saciou a todos e ainda deixou cestas cheias de sobras, conforme Mateus 14, versículos 13 a 21. Em meio à crise, é fundamental lembrar que nossa provisão não depende apenas de nossos recursos, mas das riquezas inesgotáveis de Deus em glória. Filipenses 4, versículo 19, nos garante: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Essa promessa não está limitada por nossas capacidades ou pelas circunstâncias econômicas do mundo. As riquezas de Deus são infinitas e seu desejo é suprir nossas necessidades para que possamos viver confiantes em seu amor e fidelidade. Imagine o que aconteceria se, em vez de focar nos seus problemas, você começasse a declarar essa promessa todos os dias. Ao repetir Filipenses 4, versículo 19, você renova sua mente, alinhando-a com a verdade de que Deus é seu provedor. Não se trata apenas de um ato de fé, mas de uma ferramenta poderosa para combater o medo e a ansiedade que acompanham as dificuldades econômicas. Isaías 26, versículo 3 nos diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Quando você escolhe confiar em Deus, experimenta uma paz que transcende as circunstâncias. Essa confiança, porém, não significa ficar de braços cruzados, esperando que tudo se resolva magicamente. Deus abençoa a nossa fé, mas também nos chama à ação. Na parábola dos talentos, Jesus fala de um senhor que confiou diferentes quantias de dinheiro a seus servos antes de viajar. Os servos que investiram e multiplicaram o que receberam foram elogiados, enquanto o que enterrou seu talento por medo foi chamado de inútil, conforme Mateus 25, versículo 30. Gostou da mensagem? Comente fé e clique no like. Fique até o fim para uma revelação que vai abençoar sua vida. Esse ensino nos mostra que Deus espera que sejamos diligentes e sábios com o que temos, confiando que Ele multiplicará nossos esforços. Um exemplo moderno disso é a história de uma mulher que, após perder o emprego, decidiu começar um pequeno negócio de confeitaria com os poucos recursos que tinha. No início, as vendas eram escassas e as dúvidas ameaçavam pará-la, mas ela orava diariamente, declarando Filipenses 4, versículo 19. Com o tempo, seu negócio cresceu e ela não apenas sustentou sua família, mas também abençoou outros, contratando pessoas necessitadas. Esse testemunho nos lembra que Deus honra a nossa fé ativa e multiplica o que colocamos em suas mãos. Outro aspecto crucial para superar uma crise econômica é reconhecer que Deus usa esses momentos para nos ensinar
lições valiosas. Hebreus 12, versículo 11, nos diz: é verdade que nenhuma disciplina parece no momento ser motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, porém, produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela foram exercitados. Às vezes, as dificuldades financeiras revelam áreas de nossas vidas que precisam de correção, como a falta de administração ou a tendência de depender mais de nossas forças do que de Deus. Nesses momentos, Ele nos convida a refletir e aprender, confiando que, mesmo na dificuldade, seu propósito é nos aperfeiçoar. Deus não promete que nunca enfrentaremos dificuldades, mas assegura que estará conosco no meio delas. Isaías 43, versículo 2, nos lembra: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Essas palavras são um lembrete de que sua presença é constante, mesmo nos momentos mais sombrios. Enquanto você segue em frente, lembre-se de que não está sozinho nessa luta. Deus não apenas conhece suas necessidades, mas também tem o poder e o desejo de supri-las. Sua provisão pode não chegar da forma que você espera, mas sempre virá no momento e na maneira perfeitos. Confie em sua fidelidade, repita suas promessas e permita que sua paz governe seu coração. Esse é o primeiro passo para transformar sua crise em uma oportunidade de fé e vitória. As palavras que pronunciamos têm um poder maior do que muitas vezes imaginamos. A Bíblia ensina que a língua tem o poder de trazer vida ou morte. Isso se aplica não apenas às nossas relações, mas também à forma como enfrentamos as dificuldades. Filipenses 4, versículo 19, nos lembra: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Declarar essa promessa não é apenas uma expressão de fé, mas um ato de confiança que transforma nossa mente e espírito. Nas Escrituras, encontramos exemplos que destacam a importância de falar em alinhamento com a palavra de Deus. No livro de Gênesis, quando Deus criou o universo, Ele o fez por meio de sua palavra. Ele falou e as coisas foram feitas. Essa mesma autoridade nos é dada quando declaramos o que Deus prometeu. Romanos 10, versículo 17, afirma: de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Cada vez que declaramos uma promessa bíblica, fortalecemos nossa fé e abrimos as portas para que a vontade de Deus se manifeste em nossas vidas. Em momentos de necessidade, é fácil deixar que nossas palavras reflitam temor ou desespero. No entanto, a Bíblia nos exorta a mudar esse enfoque. Provérbios 18, versículo 21 nos diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza come do seu fruto. Quando você escolhe declarar, Filipenses 4, versículo 19, está afirmando que confia que Deus proverá, não porque as circunstâncias o indiquem, mas porque sua palavra é verdadeira. O poder de declarar as promessas de Deus não é uma ideia abstrata. Está profundamente enraizado na prática bíblica. Considere a história de Josué e o povo de Israel diante dos muros de Jericó. Deus deu instruções específicas
marchar ao redor da cidade por 7 dias e, ao final, dar um grito de vitória. Embora parecesse um ato insignificante, esse grito, uma expressão de obediência e fé, fez os muros caírem. Esse evento ilustra como nossas palavras alinhadas com a direção de Deus têm um impacto sobrenatural. Repetir versículos como Filipenses 4, versículo 19, não é apenas uma prática devocional, mas uma forma de nos lembrar constantemente quem é Deus e o que Ele prometeu. Isaías 55, versículo 11 declara: Assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Cada vez que você declara essa promessa, está enviando uma mensagem de fé que transforma sua perspectiva e move o céu para agir a seu favor. A repetição das promessas de Deus fortalece nossa fé e nos ajuda a resistir às dúvidas e temores que tentam dominar nossa mente. Em Efésios 6, Paulo fala sobre a armadura de Deus e menciona a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa é nossa ferramenta para combater as mentiras do inimigo que buscam nos enfraquecer e fazer duvidar da fidelidade de Deus. Quer ver mais conteúdos como este? Inscreva-se agora, comente amém e assista até o final para uma surpresa especial. Quando pensamentos como não há saída ou Deus não está vendo minha situação surgem, você pode contra-atacá-los, declarando com autoridade: o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Essa prática também nos ajuda a realinhar nossas prioridades e buscar primeiro o reino de Deus. Mateus 6, versículo 33, nos lembra: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Declarar a palavra de Deus é uma forma de buscar sua justiça, pois nos permite focar em sua verdade, em vez de sermos dominados pelas circunstâncias. A Bíblia também nos mostra que as promessas de Deus não estão sujeitas às limitações humanas. Números 23, versículo 19, afirma: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará, ou havendo falado, não o cumprirá. Ao repetir Filipenses 4, versículo 19, estamos ancorados em uma verdade que transcende o tempo e as circunstâncias. Em tempos de crise econômica, é fundamental compreender que nossa dependência deve estar em Deus, não em nossas próprias forças. Jeremias 17, versículos 7 e 8 descreve o homem que confia no Senhor como uma árvore plantada junto às águas, que não teme o calor e sempre dá fruto. Essa metáfora nos mostra que confiar em Deus não apenas nos sustenta, mas também nos permite prosperar, mesmo na adversidade. Falar a palavra de Deus tem um impacto que vai além de nossa vida pessoal. No livro de Atos, vemos como a proclamação da palavra transformou comunidades inteiras. Quando os discípulos pregavam o Evangelho, faziam-no como uma declaração do poder de Deus para mudar vidas. E essa mesma autoridade está disponível para nós hoje. Cada vez que repetimos as promessas de Deus, edificamos a nós mesmos e declaramos ao mundo que nossa confiança está nele. Essa prática também tem um efeito tangível em nossas ações. Tiago 2, versículo 26 nos ensina: porque assim,
Como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Quando declaramos a palavra de Deus, nossas ações começam a se alinhar com o que proclamamos. Isso significa que não apenas falamos da provisão de Deus, mas também agimos esperando sua intervenção enquanto fazemos o que está ao nosso alcance com diligência e obediência. Deus nos deu sua palavra como uma guia e uma fonte de esperança. Em Josué 1, versículo 8, o Senhor diz a Josué: "Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e tudo te sairá bem." Esse versículo destaca a importância de manter a palavra de Deus em nossa boca e mente, não como um ritual, mas como um princípio de vida que nos leva ao sucesso segundo os padrões divinos. A repetição de versículos como Filipenses 4, versículo 19, não apenas muda nossas circunstâncias, mas também transforma nosso coração. A Bíblia ensina que da abundância do coração fala a boca. Ao encher nosso coração com a palavra de Deus, nossas palavras começam a refletir sua verdade e nossas vidas se tornam um testemunho vivo de sua fidelidade. Cada vez que você escolhe repetir uma promessa bíblica, está tomando uma decisão consciente de confiar em Deus acima de suas circunstâncias. Esse não é um ato passivo, mas uma declaração de guerra contra o medo, a dúvida e o desespero. Em 2 Coríntios 10, versículos 4 e 5, lemos: "Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, derribando raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo." Declarar a palavra de Deus é uma dessas armas poderosas que destrói as mentiras do inimigo e nos leva à vitória. A fidelidade de Deus é inabalável e sua palavra é uma rocha firme em que podemos confiar. Quando você escolhe falar sua verdade, está proclamando que seu poder é maior que qualquer crise econômica, que sua provisão é maior que qualquer necessidade e que seu amor é mais forte que qualquer temor. Esse ato de fé não apenas transforma sua perspectiva, mas também abre a porta para que Deus haja de maneiras que vão além do que podemos pedir ou imaginar. Repita suas promessas com confiança, sabendo que sua palavra nunca volta vazia, mas sempre cumpre o propósito para o qual foi enviada. Em tempos de crise econômica, as provas podem parecer esmagadoras e o panorama incerto. No entanto, as Escrituras nos mostram que mesmo nas situações mais desesperadoras, Deus é capaz de transformar a escassez em uma oportunidade para operar milagres. A chave está na disposição do coração e na fé que depositamos em sua provisão. Filipenses 4, versículo 19, nos assegura que Deus suprirá todas as nossas necessidades. Mas essa promessa nos convida a olhar além do visível, confiando que o que parece insuficiente pode se tornar suficiente quando entregamos nas mãos de Deus. Antes de tudo, deixe seu like se você confia em Deus, comente 2 e inscreva-se para não perder o momento incrível no final. Um exemplo claro disso é a história de Elias
e a viúva de Sarepta, narrada em 1 Reis 17. Em um contexto de seca e fome, onde os recursos eram tão escassos que a sobrevivência parecia impossível, Deus enviou Elias a Sarepta, onde encontrou uma mulher coletando lenha para preparar sua última refeição. Quando Elias pediu água e um pouco de pão, ela expressou seu temor. O que tinha não seria suficiente para ela e seu filho, muito menos para um estranho. No entanto, Elias a desafiou a agir em fé. Não temas. Vai e faz como disseste, mas faz-me primeiro um bolo pequeno e traz-me. Depois, farás para ti e para teu filho. Apesar de parecer ilógico, a viúva obedeceu, e o resultado foi um milagre. A farinha e o azeite não se esgotaram durante toda a seca. Esse evento nos ensina que Deus não opera sob as limitações humanas. Embora o que temos pareça insuficiente, seu poder pode multiplicá-lo quando colocamos em suas mãos com fé. Esse princípio não se limita aos tempos bíblicos. Ele segue vigente hoje. Deus nos convida a confiar em sua provisão, não apenas em termos materiais, mas também na forma como ele transforma nossa perspectiva e fortalece nossa fé em meio à adversidade. O relato da viúva também nos mostra que a obediência precede o milagre. Elias não ofereceu uma solução imediata, mas desafiou a mulher a agir em fé, entregando o pouco que tinha antes de receber a provisão. Esse padrão se repete nas Escrituras. No milagre da alimentação dos 5.000, Jesus pediu que trouxessem os 5 pães e 2 peixes antes de multiplicá-los. Esse ato de oferecer o que parece insuficiente é um gesto de fé que abre a porta para a intervenção divina. A escassez, embora difícil, pode ser uma ferramenta nas mãos de Deus para nos ensinar a depender completamente dele. Em Deuteronômio 8, versículo 3, Moisés lembra ao povo de Israel como Deus os humilhou, deixando-os passar fome no deserto, para depois alimentá-los com maná, para te fazer saber que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Esse processo de dependência nos afasta da autossuficiência e nos leva a reconhecer que Deus é a fonte de tudo que precisamos. Quando enfrentamos momentos em que nossos recursos são limitados, a tentação de guardar o pouco que temos pode ser forte. No entanto, a Bíblia nos mostra que dar em meio à necessidade é um ato de fé que Deus honra. Em 2 Coríntios 9, versículos 6 e 7, lemos: Aquele que semeia pouco, também ceifará. E o que semeia com fartura, também ceifará. Cada um dê, como propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama o que dá com alegria. Esse princípio de semeadura e colheita não se aplica apenas ao material, mas também à nossa disposição de confiar em Deus com tudo o que temos. O Salmo 23, versículo 1 declara: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse versículo não promete abundância material em todos os momentos, mas assegura que, sob o cuidado de Deus, sempre teremos o que precisamos para seguir adiante. Em meio à crise, essa verdade nos convida a descansar, na certeza de que Deus proverá de maneira perfeita e no momento oportuno. Na história de Israel, vemos que Deus não apenas supre o necessário, mas também o faz
de maneiras inesperadas. O maná que caía do céu era suficiente para cada dia, mas não podia ser armazenado para o dia seguinte, obrigando o povo a depender de Deus diariamente. Da mesma forma, quando enfrentamos desafios econômicos, Deus nos convida a confiar nele dia após dia, sabendo que sua fidelidade não tem fim. A fé não é apenas uma crença passiva, mas uma ação que demonstra nossa confiança em Deus. Hebreus 11, versículo 6, nos diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Quando agimos em fé, declaramos que cremos no caráter de Deus como provedor e em sua capacidade de cumprir suas promessas. É importante lembrar que as provas não são sinais de que Deus nos abandonou. Ao contrário, são oportunidades para que seu poder se manifeste em nossas vidas. Romanos 8, versículo 28, nos assegura: sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa verdade nos dá a confiança de que mesmo nas maiores dificuldades, Deus está operando a nosso favor, transformando o que parece ser uma desvantagem em uma bênção. A história da viúva de Sarepta também nos lembra que Deus se importa profundamente com cada indivíduo. Embora muitas pessoas sofressem na época, Deus enviou Elias especificamente a essa viúva, mostrando seu amor e cuidado personalizados. Isso sublinha que sua provisão não é genérica, é pessoal, voltada para cada necessidade, cada situação e cada detalhe de nossas vidas. Nos evangelhos, Jesus reafirma essa verdade, dizendo que nosso Pai Celestial cuida até das aves do céu e dos lírios do campo, garantindo que nada lhes falte. Ele então pergunta em Mateus 6, versículo 26, não valeis vós muito mais do que eles? Preparado para um milagre, comente eu creio. Inscreva-se no canal e fique até o fim para uma mensagem que vai mudar sua perspectiva. Essas palavras nos chamam a confiar que se Deus cuida da criação com tanto cuidado, quanto mais cuidará de seus filhos. Deus nunca permite que enfrentemos provas além do que podemos suportar. Em 1 Coríntios 10, versículo 13, lemos: fiel é Deus, que não vos deixará ser tentados além do que podeis resistir, mas com a tentação dará também o escape para que a possais suportar. Essa saída nem sempre é imediata, mas está sempre presente, guiando-nos para sua provisão e fortaleza. Em tempos de crise, nossa confiança em Deus é testada, mas também refinada. A fé que cresce na adversidade é uma fé que pode resistir a qualquer circunstância. Tiago 1, versículos 2 a 4 nos exorta: meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por diversas provações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência, e a paciência tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem que vos falte coisa alguma. Esse processo nos transforma, preparando-nos para enfrentar desafios futuros com maior confiança em Deus. A provisão de Deus não se limita ao material. Ela inclui paz, sabedoria e fortaleza para perseverar. Filipenses 4, versículos 6 e 7 nos exorta
Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa paz não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Deus está no controle. Quando confiamos em Deus, em meio à escassez, declaramos que cremos em sua soberania e em seu amor incondicional. Essa confiança não apenas nos fortalece, mas também glorifica a Deus, mostrando ao mundo que Ele é fiel às suas promessas. Em cada ato de fé, em cada oração e em cada declaração de sua palavra, estamos semeando sementes que darão fruto em seu tempo perfeito. Deus não apenas transforma nossas circunstâncias, Ele transforma nossos corações, ensinando-nos a depender completamente dEle. A crise pode ser o terreno fértil, onde nossa fé cresce e nossa relação com Deus se aprofunda. Filipenses 4, versículo 19, não é apenas uma promessa de provisão, mas um convite a confiar que Deus está operando em cada detalhe, usando até as dificuldades para manifestar sua glória. Quando enfrentamos desafios econômicos, é fácil pensar que nossas ações não têm impacto, ou que o trabalho de nossas mãos não é suficiente para mudar as circunstâncias. No entanto, a palavra de Deus nos mostra que cada esforço feito com fé e diligência é valioso, e que Deus abençoa o fruto de nossas mãos quando confiamos nele. Provérbios 14, versículo 23 nos lembra: em todo trabalho há proveito, mas as palavras vãs só conduzem à pobreza. Esse versículo destaca que o trabalho não é apenas um meio de suprir nossas necessidades, mas também uma forma de participar do plano de provisão de Deus. Deus projetou o trabalho como uma bênção, não como um fardo. Desde o princípio, no Jardim do Éden, Adão foi colocado para trabalhar cuidando e cultivando a terra, mesmo antes da queda do homem, conforme Gênesis 2, versículo 15. Isso nos mostra que o trabalho é parte de nosso propósito divino e tem uma dimensão espiritual que transcende o material. Embora nossas tarefas hoje possam não parecer tão idílicas, o princípio permanece o mesmo. O trabalho é uma maneira pela qual Deus nos capacita a colaborar com sua obra no mundo. Quando enfrentamos crises econômicas, muitas vezes nos perguntamos se nossos esforços realmente farão diferença, especialmente quando os resultados não são imediatos. Nesses momentos, devemos lembrar que nosso trabalho, por mais simples que pareça, tem impacto quando confiamos a Deus. Colossenses 3, versículos 23 e 24, nos exorta: tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que do Senhor recebereis a recompensa da herança, pois a Cristo o Senhor serves. Essa perspectiva transforma nossa visão, lembrando-nos que mesmo nas tarefas mais rotineiras, estamos servindo ao Senhor. Na parábola dos talentos, Jesus descreve um senhor que confiou diferentes quantias de dinheiro a seus servos antes de viajar. Os servos que investiram e trabalharam diligentemente foram elogiados e recompensados, enquanto o que enterrou seu talento por medo foi repreendido, conforme Mateus 25, versículo 30. Esse relato nos fala não apenas de administração,
mas da importância de agir com fé, confiando que Deus pode multiplicar o que colocamos em suas mãos. Quando trabalhamos com integridade e esforço, não apenas obtemos sustento, mas também refletimos o caráter de Deus, que é criador e sustentador. Nossa labuta diária se torna uma oportunidade de imitar nosso Pai Celestial, que não cessa de trabalhar para sustentar e abençoar sua criação. Jesus afirmou em João 5, versículo 17: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Essas palavras nos inspiram a ver nosso trabalho não como um fardo, mas como uma extensão da obra de Deus na terra. A Bíblia nos mostra que Deus não ignora nossos esforços, mesmo quando os resultados não são imediatos. Gálatas 6, versículo 9, nos encoraja: não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Esse lembrete é crucial em momentos de dificuldade, quando parece que o esforço não rende frutos. A promessa de Deus é que nossa perseverança não será em vão e que em seu tempo perfeito veremos os resultados de nossa fidelidade. É importante entender que o trabalho não se limita ao físico ou material. Deus também nos chama a trabalhar em nossa fé, nossa relação com Ele e nossa obediência à sua palavra. Filipenses 2, versículo 12, nos exorta: operai a vossa salvação com temor e tremor. Esse chamado nos lembra que nosso labor espiritual é tão importante quanto nossas responsabilidades diárias, e que ambos estão intrinsecamente conectados. O trabalho de nossas mãos também tem impacto nos outros. Efésios 4, versículo 28, nos exorta: aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Esse versículo nos mostra que nosso esforço não é apenas para suprir nossas necessidades, mas também uma oportunidade de abençoar outros e refletir o amor de Deus por meio de nossa generosidade. A provisão de Deus muitas vezes vem por meio do trabalho que realizamos, mas não devemos esquecer que o resultado final sempre depende dele. Em Salmos 127, versículos 1 e 2, lemos: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão de dores, pois aos seus amados ele dá enquanto dormem. Esse trecho nos lembra que, embora o trabalho seja importante, nossa confiança deve estar no Senhor, o verdadeiro provedor. A história de Ruth é um exemplo poderoso de como Deus abençoa o trabalho de nossas mãos. Após perder o marido, Ruth decidiu ficar com sua sogra Noemi e trabalhar coletando espigas nos campos para se sustentar. Sua diligência e humildade não passaram despercebidas por Boaz, que eventualmente se tornou seu redentor. Esse relato nos mostra como Deus provê por meio do trabalho e usa nossas circunstâncias para cumprir propósitos maiores. Deus também nos dá sabedoria para trabalhar com eficácia e aproveitar ao máximo nossas oportunidades. Provérbios 3, versículos 5 e 6 nos diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Esse conselho
nos convida a buscar a direção de Deus em cada aspecto de nossa vida, incluindo nosso trabalho, para garantir que estamos caminhando no caminho que Ele preparou. Quando enfrentamos desafios econômicos, é fácil sentir que nossos esforços são inúteis. No entanto, devemos lembrar que Deus está operando mesmo quando não podemos ver. Em João 15, versículo 5, Jesus diz: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Esse versículo nos ensina que nossa produtividade e sucesso estão diretamente ligados à nossa conexão com Cristo, que nos dá força e recursos para prosperar. O trabalho nem sempre é fácil e muitas vezes enfrentamos desafios e frustrações no processo. No entanto, Deus promete que sua graça é suficiente para nos sustentar. Em 2 Coríntios 12, versículo 9, Paulo escreve: Basta-te a minha graça, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa verdade nos dá a certeza de que mesmo em nossos momentos mais difíceis, Deus está conosco, nos fortalecendo e capacitando para seguir em frente. O esforço diligente e a fé ativa trabalham juntos para abrir as portas da provisão divina. Deus não apenas abençoa nossas mãos, mas também nossas intenções e motivações. Provérbios 16, versículo 3, nos diz: Entrega ao Senhor as tuas obras e teus intentos serão estabelecidos. Esse versículo nos encoraja a apresentar tudo o que fazemos ao Senhor, confiando que Ele guiará nossos passos e abençoará o fruto de nosso trabalho. Quando trabalhamos com propósito e confiança em Deus, estamos construindo mais do que sustento material. Estamos fortalecendo nossa relação com Ele e demonstrando nossa fé em sua provisão. Filipenses 4, versículo 19, nos lembra que não estamos sozinhos nesse processo e que Deus suprirá tudo o que precisamos segundo suas riquezas em glória. Essa promessa não apenas nos inspira a seguir adiante, mas também nos dá a certeza de que em seu tempo e de maneira perfeita, sua provisão será mais que suficiente para nossas vidas. A gratidão é uma chave que abre portas, uma atitude que transforma corações e uma arma poderosa contra o desespero. Em tempos de crise econômica, é fácil se deixar levar pelo peso das preocupações, mas a Bíblia nos chama a dar graças em tudo. Esse chamado não se baseia em ignorar a dificuldade, mas em reconhecer que Deus está presente em cada situação. 1 Tessalonicenses 5, versículo 18, nos exorta: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Esse versículo não é apenas um convite à gratidão, mas uma declaração de que ela nos alinha com o propósito de Deus, mesmo na adversidade. Quando enfrentamos a incerteza de uma crise econômica, a gratidão pode parecer um ato contraintuitivo. No entanto, as Escrituras nos mostram que é exatamente nesses momentos que agradecer a Deus nos fortalece e abre o caminho para sua intervenção divina. Na história de Jesus alimentando os 5.000, antes de os pães e peixes serem multiplicados, ele deu graças. Esse ato precedeu o milagre e nos ensina que a gratidão não é apenas um reflexo de nossa fé, mas uma expressão que ativa o mover de Deus em nossas vidas. A gratidão transforma nossa perspectiva.
Ao agradecer mesmo na escassez, escolhemos focar nas bênçãos recebidas em vez de nos fixarmos no que falta. Esse câmbio de enfoque não apenas fortalece nosso espírito, mas também nos lembra que Deus segue sendo fiel. Filipenses 4, versículo 19, nos assegura que Deus suprirá todas as nossas necessidades. E essa promessa é uma razão para dar graças, pois sabemos que nossas necessidades estão nas mãos do Criador. No Salmo 100, somos convidados a entrar pelas portas de Deus com ação de graças e por seus átrios com louvor. Esse chamado não é um ato ritual, mas um princípio espiritual que nos permite experimentar a presença de Deus de maneira mais profunda. A gratidão não apenas nos aproxima de Deus, mas também nos lembra que tudo o que temos, mesmo pouco, vem de sua mão generosa. Na crise, esse reconhecimento é uma fonte de paz que excede todo entendimento. Quando agradecemos, não estamos minimizando nossas dificuldades, mas reconhecendo que Deus é maior que qualquer problema que enfrentemos. Em Habacuque 3, versículos 17 e 18, o profeta declara: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que fale o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que se acabem as ovelhas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Essas palavras nos ensinam que a gratidão e o louvor não dependem das circunstâncias externas, mas de nossa confiança no caráter imutável de Deus. A gratidão também tem um impacto prático em nossas vidas. Ao dar graças, fortalecemos nossa fé e nos lembramos das muitas formas pelas quais Deus já foi fiel. Esse ato nos dá coragem para enfrentar a incerteza com esperança, sabendo que o mesmo Deus que proveu no passado seguirá sendo fiel no futuro. Em Salmo 107, versículo 1, lemos: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, pois a sua benignidade dura para sempre. Esse lembrete constante da bondade de Deus nos ajuda a perseverar mesmo quando as circunstâncias parecem contradizer sua promessa. No Novo Testamento, Paulo e Silas nos oferecem um exemplo poderoso de gratidão em meio à adversidade. Em Atos 16, após serem espancados e presos injustamente, eles oraram e cantaram hinos a Deus. Sua gratidão e louvor não apenas fortaleceram sua fé, mas também desencadearam o milagre que abriu as portas da prisão. Esse relato nos lembra que mesmo nos momentos mais escuros, nossa gratidão pode abrir o caminho para a intervenção de Deus. O ato de dar graças também nos ajuda a manter uma perspectiva eterna. As dificuldades econômicas, embora reais e desafiadoras, são temporárias. Em contraste, as bênçãos de Deus e sua promessa de provisão são eternas. Em 2 Coríntios 4, versículo 17, Paulo escreve: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. A gratidão nos permite manter os olhos nas coisas eternas, lembrando-nos que nossas provas atuais não são o capítulo final de nossa história.
O Salmo 103 nos oferece um hino de gratidão, que nos convida a lembrar os benefícios de Deus. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem redime da cova a tua vida, quem te coroa de benignidade e misericórdia. Esse trecho nos chama a refletir sobre as muitas formas pelas quais Deus já operou em nossas vidas, fortalecendo nossa confiança em sua fidelidade contínua. A gratidão também nos protege do desânimo e da amargura, duas armadilhas comuns em tempos de crise. Quando escolhemos agradecer mesmo na dificuldade, fechamos a porta para emoções negativas que podem nos enfraquecer e nos afastar de Deus. Filipenses 4, versículos 6 e 7 nos instrui: Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo pela oração e súplica com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Esse trecho não apenas nos convida a orar, mas a fazê-lo com gratidão, sabendo que Deus já está operando em nossa situação. O agradecimento é um ato que honra a Deus e declara nossa fé em seu caráter e suas promessas. Em Salmo 50, versículo 23, Deus diz: O que me oferece sacrifício de louvor, glorifica-me, e aquele que bem ordena o seu caminho, mostrar-lhe-ei a salvação de Deus. Esse versículo nos mostra que a gratidão não apenas agrada a Deus, mas também abre a porta para que sua salvação e provisão se manifestem em nossas vidas. Quando enfrentamos a escassez, dar graças pode ser um ato de sacrifício, mas é um sacrifício que honra a Deus e demonstra nossa fé em sua fidelidade. Hebreus 13, versículo 15 nos diz: Por meio dele, pois ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor. Isto é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Esse ato de adoração, mesmo na dificuldade, tem um poder transformador, tanto em nossas circunstâncias quanto em nosso espírito. A gratidão não beneficia apenas nossa relação com Deus, mas também nossas relações com os outros. Quando agradecemos aqueles que nos cercam por seu apoio e bondade, refletimos o caráter de Cristo e fortalecemos os laços de amor e comunidade. Colossenses 3, versículo 15 nos exorta: E a paz de Deus governe em vossos corações, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros em toda sabedoria. Esse espírito de gratidão e unidade não apenas glorifica a Deus, mas também nos ajuda a perseverar em tempos de dificuldade. Quando declaramos Filipenses 4, versículo 19, estamos nos lembrando que a provisão de Deus não está limitada por nossas circunstâncias. Ao fazê-lo com um coração agradecido, afirmamos nossa confiança em seu caráter, sua fidelidade e sua capacidade de suprir cada necessidade segundo suas riquezas em glória. Essa gratidão não apenas nos fortalece, mas também nos transforma, permitindo-nos enfrentar cada dia com esperança e fé renovadas. A fé é essa força invisível que sustenta o crente nos momentos mais escuros, é também a chave que abre as portas do impossível. Em meio a uma crise econômica, quando tudo parece perdido e as soluções humanas
se esgotam, a fé no poder de Deus se torna o fundamento para enfrentar o que parece insuperável. Jesus expressou isso claramente em Mateus 17, versículo 20. Em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Essas palavras não são apenas uma promessa, mas um chamado a confiar que com Deus qualquer obstáculo pode ser superado. Quando as circunstâncias gritam que não há saída, a fé nos convida a olhar além do visível e confiar no que Deus prometeu. Filipenses 4, versículo 19, nos lembra que nossa provisão não está limitada por nossas forças ou recursos, mas ancorada nas riquezas em glória de Cristo Jesus. Essa promessa não depende de nossas habilidades, mas do caráter imutável de Deus, que é fiel para cumprir o que disse. A fé não é um ato passivo, mas uma postura ativa de confiança que declara que, embora não vejamos o caminho, sabemos que Deus o está traçando. Nas Escrituras, encontramos inúmeros relatos que nos ensinam que a fé é a chave para experimentar a provisão e os milagres de Deus. Quando o povo de Israel estava diante do Mar Vermelho, com o exército egípcio se aproximando, a fé permitiu que Moisés estendesse sua vara e as águas se dividiram. Êxodo 14, versículo 21. Descreve esse momento. Então, Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite e tornou o mar em seco e as águas foram divididas. Esse relato não apenas mostra o poder de Deus, mas também como a fé ativa é o veículo para receber sua intervenção. A fé não nega a realidade dos problemas, mas escolhe confiar que Deus é maior que qualquer dificuldade. Hebreus 11, versículo 1 nos diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção das coisas que não se veem. Essa certeza não se baseia em nossas circunstâncias, mas na confiança de que Deus é capaz de cumprir suas promessas. Quando enfrentamos crises econômicas, essa convicção nos permite caminhar com esperança, sabendo que o que parece impossível para nós é possível para Deus. Jesus constantemente desafiava seus discípulos a ter fé, lembrando-lhes que seu poder não estava limitado pelas circunstâncias terrenas. No milagre da pesca milagrosa, narrado em Lucas 5, Pedro e seus companheiros passaram a noite toda pescando sem sucesso. No entanto, quando Jesus lhes disse para lançar as redes novamente, Pedro respondeu: Mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas por tua palavra lançarei a rede. Apesar do cansaço e da frustração, a fé de Pedro na palavra de Jesus o levou a obedecer. E o resultado foi uma pesca tão abundante que as redes começaram a se romper. Esse evento nos ensina que quando agimos em obediência e fé, Deus pode transformar até as situações mais estéreis em abundância inesperada. A fé também nos chama a permanecer firmes em meio às provas. No livro de Daniel, encontramos a história dos 3 jovens hebreus que se recusaram a adorar a estátua de ouro de Nabucodonosor, apesar da ameaça de serem jogados no forno de fogo. Sua resposta ao rei reflete uma fé inabalável. O nosso Deus, a quem servimos, pode livrar-nos do forno ardente e da tua mão
ó Rei, nos livrará. E se não fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Conforme Daniel 3, versículo 17. Essa declaração mostra confiança no poder de Deus para salvar e uma submissão total à sua vontade. O resultado foi um milagre que não apenas o salvou, mas também glorificou a Deus diante de uma nação. Quando escolhemos confiar em Deus em meio à crise, declaramos que seu poder é maior que qualquer problema que enfrentemos. Essa fé não apenas nos fortalece, mas também nos dá coragem para dar passos que, à primeira vista, parecem impossíveis. Em Josué 6, o povo de Israel enfrentou o desafio de derrubar os muros de Jericó, uma tarefa aparentemente insuperável. No entanto, seguindo as instruções de Deus, marcharam ao redor da cidade por 7 dias. E, ao final, os muros caíram. Esse evento é um testemunho do poder de Deus e de como a fé ativa em sua palavra pode derrubar as barreiras que enfrentamos. A fé nos permite ver nossas circunstâncias desde a perspectiva de Deus, lembrando-nos que Ele tem o controle e que nada está fora de seu alcance. Jeremias 32, versículo 27, declara: Eis que eu sou Senhor, o Deus de toda a carne. Haverá alguma coisa impossível para mim? Essa pergunta retórica nos convida a refletir sobre o poder ilimitado de Deus e a confiar que mesmo em nossas crises mais profundas, Ele segue capaz de operar milagres. No Novo Testamento, encontramos a história da mulher com fluxo de sangue que, apesar de ter esgotado todos os seus recursos médicos e sofrido por anos, teve fé suficiente para se aproximar de Jesus e tocar a orla de seu manto. Em Mateus 9, versículo 22, Jesus lhe diz: Filha, tem bom ânimo, a tua fé te salvou. Esse encontro nos lembra que a fé não apenas nos aproxima de Deus, mas também libera seu poder para transformar nossas vidas. A fé também nos leva a depender completamente de Deus, reconhecendo que nossa provisão vem dele, não de nossas próprias forças. Deuteronômio 8, versículo 18, nos instrui: Lembra-te do Senhor teu Deus, porque é Ele quem te dá poder para adquirir riquezas. Esse versículo nos lembra que tudo o que temos vem de Deus e que nossa confiança em sua provisão deve ser a base de nossas decisões e ações. Quando enfrentamos crises econômicas, é fácil focar no que falta ou no que não podemos fazer. No entanto, a fé nos convida a mudar nossa perspectiva e confiar que Deus tem um plano perfeito, mesmo quando não o entendemos. Romanos 8, versículo 28, nos assegura: Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa promessa nos dá a certeza de que mesmo na adversidade, Deus está operando para nosso benefício e sua glória. A fé em ação também nos impulsiona a declarar as promessas de Deus sobre nossas vidas. Quando dizemos com confiança: O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Não apenas afirmamos nossa confiança em sua provisão, mas também alinhamos nossa mente e coração com sua palavra. Esse ato de declarar sua verdade nos fortalece, nos encoraja e nos prepara para receber as bênçãos que Ele tem reservadas para nós. A fé
nos conecta com o caráter de Deus, lembrando-nos que Ele é fiel e que suas promessas nunca falham. Números 23, versículo 19, nos diz: Deus não é homem, para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará, ou havendo falado, não o cumprirá. Esse versículo nos dá a segurança de que cada palavra pronunciada por Deus é verdadeira e que podemos confiar plenamente em sua fidelidade. Em tempos de crise, nossa fé não apenas nos sustenta, mas também glorifica a Deus, mostrando ao mundo que Ele é digno de confiança. Cada ato de fé, cada oração e cada declaração de suas promessas é um testemunho vivo de seu poder e amor. Filipenses 4, versículo 19, não é apenas uma promessa de provisão, mas um convite a confiar que Deus é maior que qualquer dificuldade e que seu poder é suficiente para nos conduzir através de qualquer desafio. A crise econômica pode ser um terreno fértil para o desespero, mas também é uma oportunidade extraordinária para aprofundar nossa dependência de Deus e experimentar sua fidelidade de maneira única. Ao longo deste caminho, vimos que suas promessas são inabaláveis, que seu poder não tem limites e que seu amor se manifesta até nos momentos mais escuros. No entanto, há uma verdade que ainda deve ressoar em seu coração. Não se trata apenas do que Deus pode fazer por você, mas do que Ele deseja formar em você através desse processo. Filipenses 4, versículo 19, nos assegura que Deus suprirá todas as nossas necessidades, mas sua provisão transcende o material. Ele não quer apenas encher suas mãos, mas moldar seu coração. Em meio à escassez, Deus o convida a transformar sua perspectiva, a mudar a pergunta de "por que eu? Para qual é o propósito disso em minha vida?" Essa transformação não acontece de imediato, mas quando você confia que cada prova é uma ferramenta que Deus usa para aperfeiçoá-lo, começa a ver suas crises com novos olhos. Na Bíblia, a relação entre a provisão de Deus e a transformação do coração é evidente. Considere o processo dos israelitas no deserto. Embora recebessem maná diariamente, Deus também estava trabalhando em algo muito mais profundo, ensinando-lhes a depender unicamente dele. Deuteronômio 8, versículo 3 diz: Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que não conhecias, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Esse versículo não apenas destaca a provisão de Deus, mas mostra como a dependência de sua palavra é o verdadeiro alimento para a alma. Em suas crises, Deus não está interessado apenas em suprir suas necessidades imediatas. Sua mirada está na obra eterna que Ele está realizando dentro de você. Através de cada dificuldade econômica, Ele está desenvolvendo paciência, perseverança e um caráter que reflete sua glória. Tiago 1, versículos 2 a 4 nos diz: Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo passardes por diversas provações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência, e a paciência tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem que vos falte coisa alguma. Esse processo pode parecer doloroso, mas a promessa é clara.
Deus está o aperfeiçoando para que não lhe falte nada, não apenas no material, mas também no espiritual. Há algo poderoso em saber que seus recursos são limitados, mas que o Deus a quem você serve é ilimitado. Quando você chega ao fim de suas forças, é aí que começa a manifestação de seu poder. Paulo expressa isso de maneira bela em 2 Coríntios 12, versículo 9. Basta-te a minha graça, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esse é um lembrete de que você não precisa ser suficiente, porque Deus já o é. Sua graça é mais que capaz de sustentá-lo, fortalecê-lo e levá-lo a lugares que você nunca imaginou. Essa verdade não apenas o convida a confiar, mas a descansar nele. Muitas vezes, nossas crises nos levam ao frenesi, à atividade, tentando encontrar soluções com nossas próprias forças. Mas Deus nos chama a um descanso ativo que reconhece que a verdadeira paz não vem de resolver tudo, mas de saber que Ele tem o controle. Em Mateus 11, versículos 28 a 30, Jesus nos convida: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos farei descansar. Esse descanso não é inatividade, mas uma confiança profunda de que Ele está trabalhando no que não podemos ver. À medida que você avança, lembre-se de que Deus não está interessado apenas em prover, mas também em usá-lo como um canal de bênção para outros. Uma crise econômica pode parecer uma temporada de carência, mas com Deus, até o pouco pode ser multiplicado para impactar aqueles ao seu redor. Em 2 Coríntios 9, versículo 8, lemos: e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, e bendeis em toda boa obra. Essa promessa destaca que a provisão de Deus não apenas satisfaz suas necessidades, mas também o capacita a estender seu amor e graça aos outros. Cada crise é também uma oportunidade para construir uma relação mais profunda com Deus. Nos momentos de incerteza, revela-se o que realmente valorizamos e onde está a nossa confiança. Se nossas raízes estão no mundo, vacilaremos. Mas se estão em Deus, encontraremos estabilidade mesmo no meio da tempestade. Jeremias 17, versículos 7 e 8 descreve isso perfeitamente. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. Esse é o retrato de alguém que aprendeu a depender completamente de Deus, cuja fé não se abala pelas circunstâncias. A provisão de Deus nem sempre vem da maneira que esperamos, mas sempre chega no momento perfeito. Talvez você busque uma solução imediata, mas Deus está trabalhando em uma obra maior, uma que tem impacto eterno. Quando assistir ao vídeo, repita este versículo na crise e assista o milagre acontecer. Funciona mesmo do grande pregador Billy Graham. Meu coração foi profundamente tocado. A mensagem central, ancorada em Filipenses 4, versículo 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ressoou como um farol de esperança
em meio às tempestades que muitas vezes enfrentamos na vida. No Brasil, onde a fé é um pilar essencial para tantas famílias, especialmente em momentos de crise econômica, essa promessa bíblica se torna não apenas uma palavra de consolo, mas um convite poderoso para transformar nossa perspectiva e viver uma fé ativa. A mensagem de Billy Graham não é apenas inspiradora, ela é prática, nos desafiando a confiar em Deus de maneira concreta e a aplicar sua palavra em cada detalhe de nossas vidas. A primeira coisa que me marcou foi a ênfase de Billy Graham na força das promessas de Deus. Ele nos lembra que em tempos de dificuldade, quando as contas se acumulam, o desemprego bate à porta ou as incertezas nos paralisam, Deus não está distante. Ele conhece cada uma de nossas necessidades antes mesmo de as expressarmos. Essa verdade baseada em Mateus 6, versículos 31 e 32, onde Jesus nos exorta a não nos preocuparmos com o que comeremos ou vestiremos, pois nosso Pai Celestial já sabe do que precisamos, trouxe uma paz indizível ao meu coração. No contexto brasileiro, onde muitas vezes enfrentamos instabilidade econômica e desafios diários, essa mensagem é um lembrete de que não estamos sozinhos. Deus não apenas vê nossas lutas, mas tem o poder de transformar o pouco que temos em abundância, como fez com a viúva de Sarepta em 1 Reis 17. A história dessa mulher que entregou seu último punhado de farinha e azeite em obediência a Deus me fez refletir sobre como muitas vezes guardamos o pouco que temos por medo em vez de confiá-lo nas mãos do Criador. Outro ponto que me tocou profundamente foi a ideia de que declarar a palavra de Deus tem poder. Billy Graham destaca que repetir Filipenses 4, versículo 19 não é apenas um exercício espiritual, mas uma prática que alinha nossa mente e coração com a verdade divina. No Brasil, onde a cultura da oralidade é forte, seja nas conversas animadas, nas feiras, nos cultos vibrantes ou nas reuniões familiares, o ato de falar palavras de fé ressoa de maneira especial. Quando declaramos: "O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades", estamos combatendo o medo e a ansiedade com a espada do Espírito, conforme descrito em Efésios 6, versículo 17. Essa prática me fez perceber que minhas palavras têm o poder de moldar minha perspectiva. Em vez de murmurar sobre o que falta, posso escolher proclamar o que Deus promete. Isso mudou a forma como enfrento os desafios diários, desde pequenas frustrações até grandes crises financeiras. Aprendi que, ao falar a palavra de Deus, estou plantando sementes de fé que, no tempo certo, darão frutos. Além disso, a mensagem de Billy Graham me ensinou que a fé não é passiva, ela exige ação. Na parábola dos talentos narrada em Mateus 25, versículos 14 a 30, Jesus mostra que Deus honra aqueles que trabalham com diligência e confiam que Ele multiplicará seus esforços. No contexto brasileiro, onde o trabalho árduo é parte do nosso dia a dia, seja no campo, nas cidades ou em pequenos negócios familiares, essa lição é extremamente relevante. Muitas vezes, enfrentamos momentos em que nossos esforços parecem não render frutos. No entanto, a história da mulher que, após perder o emprego, começou um pequeno negócio de confeitaria
e viu Deus abençoar seu trabalho, como mencionado no vídeo, me inspirou a perseverar. Aprendi que mesmo quando os resultados não são imediatos, devo continuar trabalhando com integridade, sabendo que conforme Gálatas 6, versículo 9, a seu tempo, ceifaremos se não desfalecermos. Essa mentalidade transformou minha abordagem ao trabalho, me incentivando a ver cada tarefa como uma oportunidade de glorificar a Deus. A gratidão, outro pilar da mensagem de Billy Graham, também deixou uma marca profunda em mim. Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 18, somos chamados a dar graças em tudo. E isso ressoa fortemente na cultura brasileira, onde a alegria e a resiliência são traços marcantes, mesmo em meio às adversidades. O vídeo me fez refletir sobre como muitas vezes me concentro no que falta, em vez de agradecer pelo que já recebi. A história de Jesus dando graças antes de multiplicar os pães e peixes em Mateus 14, versículos 13 a 21, me mostrou que a gratidão precede o milagre. Comecei a aplicar isso na minha vida, anotando diariamente 3 coisas pelas quais sou grato, mesmo nos dias mais difíceis. Esse hábito simples mudou minha perspectiva, trazendo paz e renovando minha confiança na provisão de Deus. Na cultura brasileira, onde celebramos a vida com música, dança e comunhão, a gratidão pode ser uma forma de louvor que nos conecta ainda mais com Deus e com aqueles ao nosso redor. Outro aprendizado poderoso foi a importância de depender completamente de Deus. Em Jeremias 17, versículos 7 e 8, somos comparados a uma árvore plantada junto às águas que não teme o calor e sempre dá fruto. Essa metáfora me fez pensar nas secas que enfrentamos, não apenas no clima brasileiro, mas nas secas emocionais e financeiras da vida. Aprendi que ao enraizar minha fé em Deus, posso permanecer firme, mesmo quando tudo ao meu redor parece desmoronar. No Brasil, onde a comunidade e a fé são tão entrelaçadas, essa lição me inspirou a buscar apoio em irmãos na fé e a compartilhar minhas lutas, sabendo que Deus, muitas vezes, opera por meio das pessoas ao nosso redor. Comecei a participar mais ativamente da minha igreja local, orando com outros e testemunhando como Deus supre não apenas minhas necessidades, mas também as de outros. A mensagem de Billy Graham também me desafiou a ver as crises como oportunidades para crescer espiritualmente. Em Tiago 1, versículos 2 a 4, somos exortados a considerar as provações como motivo de alegria, pois elas produzem paciência e nos aperfeiçoam. No Brasil, onde enfrentamos desafios econômicos e sociais com frequência, essa perspectiva é transformadora. Em vez de me desesperar diante de uma conta inesperada ou de uma dificuldade no trabalho, comecei a perguntar: Deus, o que queres me ensinar com isso? Essa mudança de mentalidade me ajudou a encontrar propósito nas dificuldades e a confiar que Deus está moldando meu caráter para refletir sua glória. Aplico isso diariamente, buscando aprender com cada obstáculo e confiando que, conforme Romanos 8, versículo 28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Por fim, o vídeo reforçou a ideia de que a provisão de Deus transcende o material. Filipenses 4, versículo 19, não promete apenas suprir nossas necessidades financeiras,
mas também nos dá paz, sabedoria e força para perseverar. No contexto brasileiro, onde a fé é muitas vezes o que nos sustenta em meio às incertezas, essa promessa é um lembrete de que Deus está interessado em nossa transformação interior. Comecei a orar mais intencionalmente, pedindo não apenas por provisões materiais, mas por um coração alinhado com os propósitos de Deus. Isso me levou a ser mais generoso, compartilhando o pouco que tenho com outros, como ensina 2 Coríntios 9, versículo 8, que nos capacita a abundar em toda boa obra. Na prática, isso significou ajudar um vizinho em necessidade ou contribuir com minha igreja, mesmo quando meus recursos eram limitados, confiando que Deus multiplicaria o que entrego a Ele. Se esta mensagem tocou seu coração, não guarde essa bênção só para você. Deixe seu like. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir sobre a provisão de Deus e inscreva-se no canal para não perder nenhuma palavra de fé. Nos comentários, escreva "Eu creio" ou compartilhe como Deus já agiu em sua vida. Fique até o fim, pois há uma surpresa especial esperando por você. Vamos juntos espalhar essa mensagem de esperança e ver os milagres acontecerem.